O espírito besta teve que ser atacado pessoalmente, resultando em uma briga de sangue entre os dois. Sua hostilidade, junto com sua resistência instintiva contra ser escravizado, simplesmente tornou a subjugação desse espírito de besta uma fantasia para qualquer mestre espiritual dos espíritos. A resistência é fútil. Leyline balançou a cabeça. Magos e feiticeiros definitivamente cultivaram suas trutas em maior grau em comparação com os aborígenes do mundo do purgatório. Com seus truques e técnicas refinadas de manipulação, era possível extrair diretamente o ódio do espírito besta, como se fosse uma cirurgia altamente precisa. Isso reduziria muito a dificuldade de subjugar o espírito da besta. No entanto, em comparação ao uso da própria alma para derrotá-la, a dificuldade de tal cirurgia seria muito maior, e o tempo necessário seria muito mais longo. Assim, Leyline escolheu subjugá-lo com força, em vez de adotar uma abordagem que faria o ódio do espírito das bestas descer. Se eu me livrar da vontade do espírito das bestas para resistir inteiramente, assim como sua hostilidade, eu temo que talvez até mesmo o mestre espírita besta 4 seja capaz de fazer com que esse espírito besta se submeta a ele, especialmente Belinda. Com o efeito que a energia de sua linhagem tem, a probabilidade de sucesso é muito maior. É claro que não adianta nada para mim. Leyline estava ciente de que ele poderia ter involuntariamente desenterrado uma maneira ainda mais aterrorizante de utilizar os feitiços de espírito de besta do mundo do purgatório. Era uma pena que ele não pertencesse a este mundo, e que ele não fosse major em feitiços de espírito animal. Assim, ele só poderia lançar essa ideia para um lado. Silvo, após a invasão da força da alma de Leyline, o fantasma de alabastro dentro da bola de cristal começou a parecer anormalmente irritável. A língua escarlate continuava piscando continuamente. É como um mantis tentando parar uma carruagem. Leyline bufou friamente. A horripilante força da alma que se seguiu imediatamente fez a pequena cobra encolher para um canto, como se tivesse sido atingida por um raio. Até mesmo o esplendor de seus alunos se tornou monótono. Se mantivermos esse ritmo, seria possível domá-lo completamente dentro de cerca de meio mês. Antes de chegar à Cidade Santa, esse espírito de besta pode ser selado. Leyline assentiu enquanto avaliava seu progresso. Para o mestre de espíritos besta médio, a quantidade de tempo gasto em subjugar esse espírito animal frequentemente precisaria ser medido em anos. O método de Leyline de remover os fragmentos do ressentimento do espírito animal também levaria tanto tempo. Somente o método mais simples e cruel de subjugá-lo exigiria o menor tempo possível. Levaria cerca de um mês para atravessar as planícies de serpentes e chegar à Cidade Santa. Nesse caso, eu deveria ser capaz de avançar a Trezou para a posição de lua cheia antes de chegarmos à Cidade Santa. Leyline acariciou seu queixo. A julgar pela força dos espíritos besta em recompensar seus donos, o avanço da Trezou para a lua cheia foi inicialmente uma tarefa factível. Mas agora, com a presença da marca da maldição das 10.000 cobras, Leyline provavelmente precisava preparar mais algumas coisas. Domar um espírito animal não é algo que pode ser feito em um dia. Vai precisar de algum tempo para evitar que ele desmorone imediatamente. Quando seu trabalho foi feito para o dia, Leyline manteve sua bola de cristal. Havia uma sugestão de ruminação em seus olhos. Desde que chegamos à planície de serpentes, isso deveria ter começado. Um frio gritante foi dissipado das pupilas de Leyline. Ela cheirava a mau extremo, e até fazia a temperatura do ambiente cair muito. Felizmente, ele havia implantado uma barreira. Caso contrário, Belinda e sua irmã teriam detectado que algo estava errado. Até então, depois de ver o que o irmão Nick havia se transformado, seria questionável se Sofia ainda continuaria a se apegar a Leyline como antes. Svi. Svi. Os underbrushes verde-amarelados balançaram continuamente. Pouco depois, a sombra forte de um animal passou num piscar de olhos, fazendo Sofia gritar de excitação. Talvez fosse porque ela não era muito inteligente, ou talvez fosse o resultado de ter sido constrangida dentro da família por um longo tempo, mas tudo que a jovem tinha testemunhado em sua jornada a surpreendeu incessantemente. Até fez algumas piadas. Sofia! Belinda gritou. Ela estava infeliz, mas não repreendeu a criança diretamente.
Com ela e Leyline por perto, eles poderiam naturalmente confirmar que o pequeno sujeito que acabou de passar era uma criatura inofensiva ao redor que não causaria nenhum dano a Sofia. Afinal de contas, Sofia era o híbrido de um rank 5 da Alabaster de Vilsnak. Não seria um problema alcançar o padrão de um rank 2 ou 3 magus meramente através da força de sua linhagem. Ela pode até não precisar cultivar sua energia, e pode até chegar a reinos mais elevados apenas através do envelhecimento. Pode-se dizer que ela estava desfrutando de uma vantagem natural, apenas que sua mentalidade infantil poderia não permitir que ela os colocasse em bom uso. Um coelho rosa empoeirado. Contrariamente, Leyline reconheceu o nome daquela criatura. Com o AI. As incríveis habilidades de aprendizado de Chip, Leyline não era mais o idiota que ele era quando entrou pela primeira vez no mundo do purgatório. Coelho rosa empoeirado. Força, 1.3, Agilidade, 2.5, Vitalidade, 1.9, Espírito, 0.7. Uma criatura especial para o continente Ali de natureza onívora com uma dieta extremamente extensa. Habilidade inata, reprodução. Contanto que consiga uma quantidade suficiente de alimento, a capacidade do coelho rosa empoeirado de se propagar não tem limites. Sua época de reprodução ocorre durante todo o ano, durante as 4 estações do ano. Nota: o mapeamento do genoma da criatura acima mencionada mostrou anomalias. Descobriu-se que a parte sobre a reprodução contém traços de otimização artificial. Embora tal coelho fosse definitivamente considerado um animal demoníaco entre os humanos normais no mundo dos magos, era tão fraco quanto uma formiga aos olhos de Leyline. O que o pegou de surpresa foi a modificação feita pelo AI Chip na anotação. Não é apenas um coelho rosa empoeirado. Asterisco assobio, asterisco neste instante, uma cobra gigante tão grossa quanto o braço de uma pessoa deslizou pela beira da estrada. Um rato cinzento gigante pendia de sua boca. Através do AI. A análise de Chip, embora os dados do rato cinza fossem infinitamente semelhantes aos do coelho rosa empoeirado em todos os aspectos, ficou claro que suas habilidades reprodutivas reformadas eram exatamente as mesmas. Isso tornou a sua já inata habilidade ainda mais assustadora. Uau! Sofia ficou ligeiramente assustada com a cobra cinzenta, mas continuou sem medo, como se quisesse tocar sua cabeça. Asterisco assobio, asterisco a cobra gigante cinza deixou Sofia fazer o que quisesse sem resistir a todos. Isso fez Sofia gargalhar de rir e, no final, a serpente gigante cinza chegou a colocar a comida que havia apanhado na frente de Sofia como demonstração de sua subserviência. Só quando Sofia recusou explicitamente, continuou a segurar o rato na boca enquanto deslizava pelos arbustos. A linhagem de um diabo alabastro de nível 5 tinha capacidade de conter a maioria dos tipos de cobras comuns nas planícies de serpentes. Foi por isso que Belinda ficou tão à vontade. Leyline, por outro lado, olhou para a trilha deixada pela cobra cinza, aparentemente em um profundo pensamento. Receio que Snake Dovager foi quem adulterou os animais na camada inferior da cadeia alimentar. Há rumores de que existem todos os tipos de cobras gigantes nas planícies de serpentes que são incapazes de se transformar. Estes incluem a serpente gigante de Kemoen, a serpente de laço duplo, a python de 3 cabeças, o python de fogo purgatório e assim por diante, bem como uma grande quantidade de mistos sangues e outras subespécies. Embora a planície de serpentes seja incomparavelmente abundante, ela pode não ser capaz de suportar um tremendo consumo de energia. Mas se for apenas a camada inferior da cadeia alimentar, talvez não seja suficiente. Leyline pegou uma erva aleatoriamente. Havia solo fresco no caule e as raízes amarelo claras pareciam úmidas. Com certeza, até a comida do coelho rosa empoeirado foi levada em consideração. Deve haver mais mudanças no ambiente por vir, e até mesmo coisas como elas engordando em horários fixos. Parece que toda a planície de serpentes é basicamente um terreno de cultivo para tipos de cobras gigantes. Os cantos dos lábios de Leyline revelaram um leve sorriso. Apenas observando o método de fazer as coisas da Snake Dovager, ele sabia que suas conquistas acadêmicas em relação às experiências de linhagem não eram definitivamente poucas. Indivíduos fabricados no laboratório são obrigados a ter defeitos. O melhor método ainda é procurar por animais mutantes nascidos na natureza.
O plano da sola viúva é na verdade idêntico à hipótese de que o AI-chip levantado anteriormente, apenas que uma sugestão de suspeita apareceu lentamente na testa de Leylin. O que a cobra está tentando conseguir com isso? Ao criar um indivíduo ainda mais forte, não há medo de que algo mais poderoso possa surgir? Não. Talvez não permita que um ser poderoso das várias tribos surja, mas talvez um indivíduo mutante de primeira classe seria permitido. Ou talvez ela esteja tentando cultivar uma linhagem de um imperador que possa assumir o controle total. Também é possível que ela esteja realizando esses experimentos puramente por curiosidade. Ou talvez ela queira romper um gargalo e alcançar o reino eterno da categoria 9 ou algo assim. Existem possibilidades demais. Todos os tipos de possibilidades passaram pela mente de Leylin, fazendo-o franzir a testa ligeiramente. De qualquer forma, não importa o que aconteça, o ambiente aqui é muito melhor do que eu esperava. Não haverá absolutamente nenhum problema em realizar o plano. Usuário. O que você pensa sobre? Belinda se aproximou sem pressa. Desde que se vingara, ela parecia ter descarregado um fardo pesado no valor de milhares de quilos. Até mesmo sua expressão sombria habitual tinha derretido mais ou menos. Claro, isso só era verdade na frente de Leylin e Sofia. Oh! Nada demais, só estou me perguntando se as planícies serpentes serão perigosas. Leylin sorriu. Este lugar é de fato um traiçoeiro para outras tribos estrangeiras. Afinal de contas, entre os clãs de cobras que não podem se transformar, há terríveis cobras gigantes que estão em 5 ou 6. Mesmo fortes contendores de rank 6 seriam assediados por essas pitos gigantescas, e eu temo que elas só acabariam caindo. Mas somos diferentes. Os descendentes da cobra nunca serão atacados nas planícies de serpentes. Claro, isso se refere àquelas serpentes gigantes racionais. Se nos depararmos com aqueles que são tão teimosos como uma rocha e são influenciados por seu apetite instintivo, então não temos outra saída mesmo se formos nós. Mas, felizmente, esses tipos de cobra que são afetados por seus instintos geralmente são apenas 3 ou menos. Belinda parecia bastante orgulhosa. Ela entendeu muito bem as planícies de serpentes. Ela até tinha conexões na Cidade Santa. Foi por isso que Leylin insistiu em trazê-la. HM. Leylin acenou com a cabeça, depois olhou para Belinda. Você é um procurado para um julgamento. Sobre aquele contato na Cidade Santa. Tenha certeza. Esse é meu amigo íntimo. Além disso, este é o continente Ali depois de tudo. Belinda estava obviamente muito confiante. Nick, você não entrou na Cidade Santa antes, viu? Então você terá que registrar sua identidade. Será mais problemático para um viajante tão frequente como você, mas não importa, esse meu amigo será útil. Leylin se identificou com Belinda como um alabaster devilsnack de sangue misto que sempre estivera em movimento, e nem sequer tinha estado na Cidade Santa. Embora tais situações fossem raras, o continente Ali era tão vasto que tudo podia acontecer. Além disso, a linhagem de alabastro devilsnack de Leylin não podia ser falsificada e, portanto, Belinda estava convencida.